Desejamos as boas-vindas à eminente desembargadora Nicioli de Freitas Custódio, que está substituindo hoje o eminente desembargador Sebastião Coelho da Silva. Desejamos as boas-vindas à eminente desembargadora do Hospital Santa Lúcia, na Asa Norte. Teve um mal súbito ontem, sofreu um desmaio após o banho e procurou atendimento hospitalar. Nesse momento, segundo informações do seu assessor, os médicos estão fazendo exames para saber o que aconteceu. Mas está indo bem e nós aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal pedimos a Deus que restabeleça imediatamente a saúde do nosso querido vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Sebastião Coelho da Silva, que está fazendo exames nesse momento e recebendo os tratamentos necessários para a recuperação de sua saúde. Então, seja bem-vinda, eminente desembargadora Nicioli de Freitas Custódio. Muitíssimo obrigada, senhor presidente. É uma honra muito grande estar participando dessa sessão deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Muito obrigado pela presença de Vossa Excelência e disponibilidade. Vamos chamar o número 2 da pauta, pedido de preferência. Trata-se de representação com pedido liminar, imputando ao representado a prática de desvirtuamento de propaganda partidária. O representante é o Diretório Regional do Partido Avante, Avante DF. Advogada doutora Tainara Thieme Ono, OAB-DF, número 48.454. Representado o Diretório Regional do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB-DF. A sustentação oral será proferida pela ilustre advogada, doutora Rayana Helena Maiolino Moura, OAB-DF, número 38.976. Ela já está na sala, doutor Fábio? Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, doutora Rayana? Dispensado. Então, com a palavra, pelo prazo legal. Só comunicando que o relator é o eminente desembargador Renato Guanabara Leal. Excelentíssimo desembargador relator Renato Guanabara Leal, demais desembargadores, em nome de quem saúdo todos os presentes, muito boa tarde. Estão todos me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. A presente causa versa sobre a representação do Partido Avante, que objetiva a suspensão da propaganda político-partidária do PSDB, alegando caráter negativo contra o atual governador do Distrito Federal. A defesa alega, excelência, que nem o próprio governador do Distrito Federal, Ibanez, se sentiu ofendido ou atacado pelas veiculações das propagandas político-partidárias do PSDB, até porque não se insurgiu nem pessoalmente e nem por meio do seu partido, né, que é o MDB, contra suposta ofensa contida nessas veiculações, né? Entende-se, excelência, que não se podem considerar referências interpretativas como degradante ou infamante, não ultrapassando o limite de preservação da dignidade da pessoa humana, né, é de se ter essa margem de liberdade como atitude normal de pré-campanha eleitoral. As críticas à não implementação de políticas públicas com afirmações inseridas no âmbito do exercício regular do direito à informação não permitem inferir a configuração de propaganda eleitoral negativa, como foi dito, né? Cabe mencionar que o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes,
afirmou já em voto que as pessoas que ingressam na vida pública acabam estando sujeitas a esse tipo de crítica, né? Além disso, a Constituição Federal garante a liberdade de expressão e pensamento. No seu artigo 53, a Carta Magna garante aos deputados e senadores a inviolabilidade de pensamento, opiniões, palavras e votos. E o fato do presidente do PSDB, que é senador da República, expressar sua opinião pessoal ou vocalizar a opinião do partido político que preside acerca de fatos noticiados pelos meios de comunicação social em geral, não afronta o dispositivo legal referido na inicial, mesmo que se utilize de expressões duras e contundentes acerca do tema abordado. Até porque não houve ofensa pessoal, xingamento, impropérios, foram apenas críticas à administração local atual, né, do governo atual. Então, excelências, para não me alongar muito, isso já foi debatido, né, nas nossas defesas, e esse é o nosso entendimento, e a gente pede ao final que não seja imputada multa ou sanção referente à perda do tempo televisivo, né, para que se mantenha o horário político do senador, para que não se configure censura, né? Que seria um verdadeiro cerceamento de liberdade de pensamento e expressão, que não se pode ser admitido no ambiente democrático de direito que a gente vive. Sem mais, excelências, obrigado pela atenção. A palavra, o gabinete relator, desembargador Renato Guanabara Leal. Senhor presidente, eminentes pares, primeiramente cumprimento a ilustríssima e excelentíssima desembargadora Nilson de Freitas pela sua estreia aqui nesta egrégia Corte Eleitoral. Neste momento, eu acho que Vossa Excelência já participou anteriormente como desembargador eleitoral, se não me engano, mas nesta gestão, né? Cumprimento a ilustre advogada, a doutora Rayana, que falou muito bem na tribuna, e passo diretamente ao voto, haja vista a dispensa da leitura do relatório por a Sua Excelência Advogada. Trata-se de representação por propaganda partidária irregular ajuizada pelo Partido Avante, com pedido de tutela de urgência em face do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Devidamente citado, o representado alegou a ilegitimidade ativa do Partido Avante, sustentando que o governador do DF não se sentiu ofendido ou atacado com o teor das veiculações da propaganda do PSDB-DF, não se surgindo contra a suposta ofensa. Afirma que o representante não possui legitimidade ativa ou procuração para falar em nome do governador ou de seu partido, o MDB. Postulou assim a extinção do feito sem apreciação de mérito. Entendo que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque, nos termos do artigo 50, parágrafo 6º da Lei 9.096/95, a representação contra o descumprimento das regras de propaganda partidária gratuita poderá ser oferecida por partido político ou pelo Ministério Público Eleitoral. E eu cito aqui no meu voto a transcrição do citado parágrafo 6º. A resolução TSE 23679/2022, por sua vez, também permite a representação por partido político e pelo Ministério Público, além da federação de partidos, conforme preconiza o artigo 20, caput, que assim dispõe. As irregularidades da propaganda partidária serão apuradas por meio de representação que poderá ser ajuizada por partido político, federação ou pelo Ministério Público. Como bem destacado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, no parecer de D 25052791, é do interesse dos partidos políticos que as propagandas partidárias sejam utilizadas segundo os ditames normativos e, por esse motivo, eu rejeito a preliminar. Quanto ao mérito, a Lei 14.291 de 22 alterou a Lei 9.096 de 95, regulamentando a propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão, inserindo, entre outros dispositivos, o artigo 50B, cujo caput assim dispõe: o partido político com o estatuto registrado no TSE poderá divulgar propaganda partidária gratuita mediante a transmissão na rádio e na televisão por meio exclusivo de inserções para difundir os programas partidários, transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário, os eventos com estes relacionados e as atividades congressuais do partido, divulgar a posição do partido em relação a temas políticos e ações da sociedade civil, incentivar a filiação partidária, esclarecer o papel dos partidos na democracia brasileira, promover e difundir a participação política das mulheres, dos jovens e dos negros. Fecho aspas. O parágrafo 4º do referido artigo, por sua vez, veda, dentre outras,
a inserção que se refira à divulgação de propaganda de candidatos a cargos eletivos e à defesa de interesses pessoais ou de outros partidos, bem como toda forma de propaganda eleitoral. O partido representante, o Avante DF, sustenta que as inserções contêm notícias falsas com o nítido propósito de atacar o atual governador do DF, utilizando propaganda negativa e afirmações absurdas e caluniosas, além de tentar angariar capital político em favor do presidente do partido representado, violando o artigo 50B da Lei 9.096 de 95 e a Resolução 23.670 de 2022 do TSE. Entendo que existe parcial razão ao representante. De início, observa-se que não está configurada a utilização de matérias que possam ser comprovadas como falsas, ou seja, as chamadas fake news. Críticas a adversário político, ainda que contundentes, fazem parte do debate democrático, desde que não extrapolem os limites da liberdade de expressão. E, nesse sentido, já se manifestou essa egrégia Corte Eleitoral, e eu cito aqui, peço vênia para não ler, precedente da relação eminente desembargador Teófilo Caetano, no acórdão 4382, de 30 de outubro de 2010, que é um recurso em representação número 316508, cujo último item da ementa assim dispõe: a campanha política não é ambiente asséptico, nem pode ser traduzida como óbice ao alinhamento de críticas à atuação pública do candidato ou do posicionamento do partido sobre temas controversos, à medida que o embate crítico de posições e ideias é inerente ao regime democrático e reveste interesse público por ser apto a interferir na formação da convicção do eleitor. E, ademais, a liberdade de pensamento político tem como palco mais eloquente a propaganda eleitoral, e como espécie da liberdade de expressão assegurada e resguardada pelo legislador constituinte, tem como limite somente a honra alheia, resultando que, em não haver extrapolação desse balizamento, por ter sentido se o material impugnado é repercutido e explorar sob a modulação própria da retórica da campanha eleitoral fatos não contrariados, não subsiste lastro apto a legitimar que seja obstada a sua difusão. Esse também é um entendimento do TSE, e cito aqui precedente da relatoria do excelentíssimo ministro Luiz Fux, que assim diz: a exteriorização de opiniões por meio da imprensa escrita, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, faz parte do processo democrático, não podendo, bem por isso, ser afastada, sob pena de amesquinhá-la, no limite comprometer a liberdade de expressão, legitimada e legitimadora do ideário de democracia. Isso aqui é o recurso especial 68579, publicado no DJE de 25 de outubro de 2016. Continuo. No caso concreto, as inserções veiculadas se limitaram a censurar as políticas públicas do atual governador do DF, não restando configuradas ofensas graves à honra ou à imagem do adversário político. Ademais, o partido representante deixou de comprovar que as mazelas anunciadas pelo partido político representado, de oposição ao governo, não se verificam no plano fático, conforme destacado no parecer do ilustre procurador regional eleitoral. Entretanto, em relação à alegação de que as inserções impugnadas tinham como finalidade a promoção pessoal do presidente do PSDB-DF, entendo assistir razão ao representante. A propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão, prevista na Constituição Federal, em seu artigo 17, parágrafo 3º, é destinada a difundir os programas do partido, para transmitir mensagens aos filiados sobre eventos e atividades internas, para incentivar a filiação e esclarecer o papel das agremiações na democracia brasileira, bem como para promover a participação política de mulheres, jovens e pessoas negras, nos termos do já transcrito artigo 50B da Lei 9.096 de 95. Nas inserções impugnadas pelo representante, além das críticas ao atual governo do DF, observa-se que sempre aparece a pessoa do presidente da agremiação como único ou principal interlocutor, até mesmo por ocasião da propaganda destinada para a promoção e a difusão da participação das mulheres na política. Como bem observado pela Procuradoria Regional Eleitoral, enquanto os senhores Alci Lucas fazia críticas ao atual governo do DF, apareciam imagens dele em contato com a população, com mensagem subliminar de que, em eventual futuro governo do presidente do partido, as políticas públicas seriam diferentes. Com efeito, observa-se essa tentativa de promoção pessoal nos 4 vídeos impugnados, sejam os de IDs 25041-963, 25041-964, 25041-966 e
046501. A tentativa de promoção pessoal salta aos olhos na seção de ID 25041-963, transcrita na petição nos seguintes termos. Eu aqui leio. PSDB Mulher. Andréa Moura diz: a maior presença da mulher na política do DF tem o apoio decisivo do presidente do nosso partido, o senador Exalci, aqui do meu lado. No atual governo ibanês, as mulheres não têm espaço e não têm voz. Temos certeza de que isso vai mudar. Fecho aspas. Exalci diz: Andréa, eu estarei sempre junto na luta das mulheres. Podem contar comigo. Fecho aspas. O artigo 4º da resolução TSE 23679 de 22 dispõe que são vedadas nas inserções de propaganda partidária a divulgação de propaganda de candidatos a cargos eletivos e a defesa de interesses pessoais ou de outros partidos, bem como toda e qualquer forma de propaganda eleitoral, dentre os outros incisos do citado artigo. Portanto, a propaganda partidária não pode ser utilizada para a promoção pessoal de futuros candidatos a cargos eletivos, como ocorreu na espécie, em contexto indissociável da eleição que se aproxima. Como visto, as 4 inserções estão em descompasso com a previsão legal de difusão de programas do partido, transmissão de mensagens aos filiados e promoção de inclusão de mulheres e minorias na política. O TSE, em período anterior ao ano de 2017, quando também existia propaganda partidária, produziu farta jurisprudência nesse sentido, conforme se pode verificar dos seguintes precedentes. E aqui eu cito o precedente da relatoria do ministro César Forrocha, na representação 994, julgado em 2006, da relatoria do ministro Marcelo Ribeiro, na representação 911, e do ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, na representação número 554. Observa-se, assim, que a propaganda partidária não observou os ditames do artigo 3º da resolução 23679 de 2022, no que se refere à verdadeira intenção do legislador e ao real objetivo da propaganda partidária gratuita, restando caracterizado o desvio de finalidade. Quanto à veiculação da propaganda irregular em rede social, o objeto da decisão de D 2504-7394, registre-se que, embora a Lei 9.096 de 95 e a Resolução TSE 23679 de 22 não contemplem a propaganda partidária veiculada na internet, estas estão submetidas às mesmas regras da propaganda no rádio e na televisão, razão pela qual também deve ser confirmada a decisão que determinou a remoção das propagandas irregulares no Instagram. Nesse sentido, cito aqui a lição do ilustre procurador regional, Dr. José Jairo Gomes, peço vênias para não ler. E concluo da seguinte forma: diante do exposto, julgo parcialmente procedente a representação, para confirmando as decisões de IDs 2504-2667 e 2504-47394, reconhecer que as inserções impugnadas violam o artigo 50b, parágrafo 4º, inciso 2º da Lei 9.096 de 95, aplicando em desfavor do PSDB a penalidade prevista no parágrafo 5º do mesmo dispositivo, cassando o tempo equivalente a 2 vezes o tempo das inserções ilícitas de IDs 2504-1963, 2504-1964, 2504-1966 e 2504-6501, a ser aplicada no semestre seguinte ao do trânsito em julgado do presente julgado, desde que não coincida com o segundo semestre de ano eleitoral, hipótese em que a cassação será postergada para o semestre posterior. E é como voto, senhor presidente. O eminente relator julga parcialmente procedente a representação. Isso. Como vota o eminente procurador eleitoral Renato Gustavo Coelho? Senhor presidente, eminentes pares, antes também eu gostaria de cumprimentar, registrar e parabenizar a presença da desembargadora Lucine de Freitas. Também faço votos de recuperação rápida do Sebastião Coelho. Também gostaria de cumprimentar a nobre advogada que fez uso da palavra. Bom, no tocante ao presente processo, como muito bem alertado pelo eminente relator, a propaganda partidária gratuita ela é destinada a difundir os programas do partido. Ela não serve para a promoção pessoal de futuros candidatos. E, em razão disso, senhor presidente, eu também estou acompanhando integralmente o voto do eminente relator. É como voto, senhor presidente. Como voto o eminente desembargador Renato Rodovalho Escoça. Senhor presidente, eminentes pares, inicialmente eu cumprimento e desejo boas-vindas à excelentíssima senhora desembargadora Lucine de Freitas, desejando a
sua plena atuação. Tenho certeza que esse tribunal, essa corte, não só recebe de braços abertos, mas também com muita alegria e satisfação que as nossas sessões serão bem enriquecidas. Eu cumprimento a senhora advogada também, doutora Rayane também, pela brilhante exposição, e vou acompanhar o voto do eminente relator, desembargador Renato Guanabara. Como voto, eminente desembargador eleitoral Robson Barbosa. Obrigado, presidente. Boa tarde para todos. Boa tarde para a desembargadora Nilsoni. Agora a gente está se vendo de novo, né? Nesse caso aí, eu acompanhei o eminente relator com a devida vênia da douta advogada. Como voto, eminente desembargador eleitoral Souza Prudente. Estou ouvindo. Não estou ouvindo, presidente. Como voto, eminente desembargador Souza Prudente. Acompanho o voto do eminente relator. Como vota a eminente desembargadora eleitoral Nilsoni de Freitas Custódio. Senhor presidente, inicialmente cumprimento a ilustre advogada por sua sustentação oral. Agradeço aos eminentes pares os votos de boas-vindas e, no tocante ao processo em julgamento, adiro às inteiras a fundamentação do eminente desembargador Renato Guanabara, relator do processo. O meu voto é como eminente relator, senhor presidente. Agradecemos a ilustre advogada doutora Rayana Helena Lino Moura pela sustentação oral e proclamamos o resultado do julgamento. Julgada parcialmente procedente a representação nos termos do voto do eminente relator. Decisão unânime. Excelência, só permite Pois não. eu acho que foi julgado parcialmente e entendi que ele, nessa parte que ele conhecia, era improcedente. Acho que eu me equivoquei, né? Parcialmente procedente a representação. Nos termos do voto do eminente relator. Parcialmente procedente. Tá certo. Outro pedido de preferência com sustentação oral. Número 7 da pauta. Prestação de contas de candidato. Eleições 2018, número 601827-66. Requerente Renato Santana da Silva. Pedido de sustentação oral do ilustre advogado Tomar Soares da Silva Júnior, o ABDF número 33.915. O relator é eminente desembargador Souza Prudente. Eu indago ao ilustre advogado se dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Então, com a palavra, pelo prazo regimental. Perfeito, muito obrigado, excelência. Boa tarde, excelentíssimos desembargadores, desembargador relator, demais membros, demais participantes. Vou ser bem breve na minha sustentação oral. Eu só queria destacar 2 pontos da prestação. O primeiro ponto, ele se refere a uma omissão, né, em relação à indicação de origem de uma doação, que, de fato, né, na prestação houve a juntada do recibo, entretanto, não houve a indicação do doador originário. No caso, por meio de manifestações e esclarecimentos, apontamos o equívoco, juntamos novamente os comprovantes de doação, né, os recibos, em que as doações financeiras realizadas de Renato Santana para o governador, a campanha para governador do Rogério Russo, no valor de R$ 133.558,10, foram oriundas originalmente, né, do
do também candidato a senador Fernando Marques. Isso já está bem demonstrado, já foi acatado também pelo parecer do Ministério Público, e isso já está muito bem assentado. E o segundo ponto, Excelência, que eu gostaria de destacar é a questão dos gastos de campanha com alimentação de pessoal, né? Houve um excesso, né, um excesso de mais ou menos 23 mil reais, uma vez que a campanha do Renato Santana ela teve um total de gasto de mais ou menos 840 mil reais, de modo que apenas 10% poderia ser destinado, né, ao gasto de alimentação com o pessoal, ou seja, em torno de 83 mil. Entretanto, foi gasto 106 mil reais, gerando um excesso de 23 mil reais. De fato, houve esse equívoco, né, durante a campanha. Entretanto, eu gostaria de destacar que esse excesso de 23 mil reais, ele representa tão somente o percentual de 2,74% dos gastos totais de campanha, né? E a gente invoca, né, os princípios de proporcionalidade, né, o princípio constitucional de proporcionalidade, e a gente também gostaria de destacar a jurisprudência do TSE, também peço vênia para não ler a emenda, só vou indicar a numeração, é o agravo interno 70.436 de São Paulo, que está no TSE, que ele entende que, dada a proporcionalidade, esse tipo de questão excede apenas a simples ressalva nas contas. E eu só queria destacar esses dois pontos mesmo, que eu acho importantes, né, para serem debatidos por essa corte, e encerro a minha sustentação oral. Agradeço o tempo de todos e boa tarde, excelências. Ok, agradecemos ao ilustre advogado, doutor Marcos Soares da Silva Júnior. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Souza Prudente. Senhor presidente, eminentes pares, ilustre advogado presente, doutor Marcos Soares, a prestação de contas requerida é de Renato Santana da Silva, candidato ao cargo de deputado federal pelo Partido da Social Democrático, PSD, relativa à campanha eleitoral no pleito de 2018. Em resumo do meu voto, de 28 dos... Considero que o limite de gastos com alimentação deve ser aferido a partir das despesas financeiras contratadas pelo próprio candidato, não considerando despesas estimáveis em dinheiro. Percentualmente, o candidato ultrapassou apenas 2,74% do permitido na legislação, o que dá ensejo à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. E apesar do prestador de contas ter esclarecido por meio de recibos e documentos, o doador originário de transferência realizada fora a outro candidato, não retificou o registro na prestação de contas, o que se traduz, no entanto, em falha formal, apta a exigir apenas ressalvas. Portanto, senhor presidente, com essas considerações, eu acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral na espécie e declaro aprovadas com ressalvas as contas de campanha do Renato Santana da Silva, relativas às eleições de 2018, nos termos do artigo 77, inciso 2, da resolução TSE número 23.553 de 2017. Este é meu voto. Antes de passar a palavra à eminente desembargadora Nilsoni, eu gostaria de registrar a presença
nesse tribunal, aqui no plenário, do ilustre assessor Lúcio Vasconcelos, do chefe de gabinete da presidência do TRE, Edivaldo Guimarães, da coordenadora de processamento do TRE, Alice Fabre, do assessor da Corregedoria, Jonathan Conte, do secretário judiciário, que está aqui ao lado do presidente, Fábio Moreira Lima, do Ronaldo Banhetti, chefe da seção de apoio ao plenário, e dos demais servidores que se encontram nesse recinto. Então, sejam todos bem-vindos e agradecemos a presença. Com a palavra, para o seu voto, a eminente desembargadora eleitoral, Nilsoni de Freitas Custódio. Senhor presidente, cumprimento o ilustre advogado por sua sustentação oral e acompanho o voto do eminente relator. Como vota o eminente desembargador eleitoral, Renato Guanabara Leal? Também acompanho na íntegra o voto do eminente relator, senhor presidente. Como vota o eminente desembargador eleitoral, Renato Gustavo Coelho? Senhor presidente, cumprimentando o eminente advogado com a sustentação oral feita, eu também acompanho integralmente o voto do eminente relator. Como vota o eminente desembargador eleitoral, Renato Rodovalles Cúcio? De acordo com o eminente relator, senhor presidente. Como vota o eminente desembargador eleitoral, Robson Barbosa? Com o relator, presidente. Proclamação do resultado do julgamento. Contas aprovadas com ressalvas. Nós temos o voto do eminente relator. Decisão unânime. Continuação de julgamento. Recurso eleitoral, número 60-003343, interposto contra a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de multa por doação eleitoral acima do limite legal. Recorrente é Márcia Andréa Pereira de Tuim. O advogado, doutor Renato Ferreira Moura Franco, o ABDF número 35.464. Recorrido do Ministério Público Eleitoral. Na sessão anterior, realizada no dia 9 de maio de 2022, após o voto do eminente relator, desembargador eleitoral Robson Barbosa, negando o provimento ao recurso, pediu vista o eminente desembargador eleitoral Renato Guanabara Leal. Os demais desembargadores aguardam. Então, com a palavra, o eminente desembargador Renato Guanabara Leal, para o seu voto. Presidente, eminentes pares, eu não vou me alongar muito, mas vou fazer um pequeno relatório apenas para a compreensão da desembargadora Nilsoni, porque ela não esteve presente no último julgamento, né? Aqui, cuida-se de recurso eleitoral interposto por Márcia Andréa Pereira de Tuim, contra a sentença proferida pelo juiz da 10ª eleitoral, em representação por excesso de doação, na qual foi condenado ao pagamento de multa de R$ 2.316, correspondente a 50% do valor doado em excesso. Segundo custos altos, a recorrente fez doação no valor de R$ 6.000, a campanha de candidato às eleições de 2018, valor esse que teria excedido o limite legal de 10% de seus rendimentos. O desembargador Robson, em suas razões recursais, conforme relatado pelo eminente desembargador Robson, a recorrente, em razões recursais, postulou fosse reconhecida a possibilidade de somar os rendimentos oferidos pelo cônjuge para fins de cálculo do limite da doação por pessoas físicas. Na sessão de julgamento do dia 9 de maio, o eminente relator registrou ser favorável à tese de considerar os rendimentos globais do cônjuge, casados, os mesmos sob o regime da comunhão parcial de bens, com a finalidade de calcular o valor máximo da doação.
Contudo, em razão da ausência de juntada da declaração do imposto de renda do cônjuge da recorrente referente ao ano calendário anterior da eleição, ou seja, de 2017, o eminente desembargador negou provimento ao recurso. Eu pedi vista para examinar o caso com mais cuidado e cheguei à mesma conclusão de Sua Excelência, o eminente relator. Com efeito, a atual jurisprudência do TSE admite a comunicação do rendimento dos cônjuges casados sob o regime de comunhão parcial de bens para fins de análise do limite da doação eleitoral. E aqui eu trago julgamento do TSE, da relatoria do TRE, da relatoria do desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, e também julgamento do TSE, do TRE também, da relatoria do desembargador Rogério de Assis. Alguns tribunais regionais eleitorais aqui que eu trago nesse sentido, e também a julgamento do TSE. Superada a questão da comunicabilidade dos rendimentos dos cônjuges, verifica-se que, neste presente caso aqui, como já devidamente destacado pelo doutor procurador regional eleitoral e pelo relator, a recorrente deixou de juntar aos autos a declaração de imposto de renda de seu cônjuge relativa ao ano de 2017. A recorrente trouxe aos autos somente a declaração do ano de 2016, não atendendo assim o disposto do artigo 23, parágrafo 1º da Lei 9.504 de 97. Aliás, registre que a recorrente e seu cônjuge contraíram patrimônio no ano de 2017, de modo que também por este motivo a declaração de 2016 não poderia ser aproveitada com o fim de fazer prova de renda que justificasse a doação no valor de R$6.000. E mesmo depois de admoestada na sessão de julgamento do dia 9 de maio, o advogado ele foi chamado a trazer esse documento aos autos, de forma a comprovar a renda do cônjuge da recorrente no ano de 2017, a mesma manteve-se inerte, não juntando a respectiva declaração daquele ano. No que se diz respeito à aplicação da multa, a medida possui natureza cogente diante da determinação contida no parágrafo 3º do artigo 23 da Lei 9.504 de 97 e no parágrafo 3º do artigo 29 da Resolução TSE 23553 de 2017. Ademais, permitindo as referidas normas a aplicação de multa no valor de até 100%, entendo que mostra-se razoável e proporcional na espécie a imposição da penalidade no patamar de 50%, conforme decidido na sentença e mantido no voto do eminente relator. Diante do exposto, excelências, acompanho integralmente o voto do eminente relator e nego o provimento ao recurso, e é como voto, senhor presidente. Eminente desembargador eleitoral, Nilson de Freitas Custódio, por não ter assistido à sustentação oral no dia 9 de maio, não participa desse julgamento. Como vota o eminente desembargador eleitoral Renato Gustavo Coelho? Senhor presidente, diante da inércia da parte em juntar os comprovantes da questão do imposto de renda, eu também acompanho integralmente o voto do eminente relator e agora do vistor também. Como vota o eminente desembargador Renato Rodovalles Coussel? Acompanhando o voto do eminente relator, senhor presidente. Como vota o eminente desembargador Souza Prudente? Acompanho o voto do eminente relator. Como vota o eminente desembargador Robson Barbosa, votou negando provimento ao recurso. Então, vou proclamar o resultado do julgamento. Recurso improvido, decisão unânime. Agora é o número 3, né? Número 3 da pauta. Temos aqui uma prestação de contas de candidato a eleições 2018. Número 60-2366-32. Requerente Francisca Maria Rocha Silva. Advogada, doutora Alice Cavalcante de Araújo, OBDF, número 59.564. Com a palavra, o eminente relator, o eminente desembargador Renato Gustavo Coelho. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, esse caso também é extremamente singelo e, seguindo a nossa sistemática que já vem adotando, eu serei extremamente breve, permito e peço licença para ler a emenda.
Prestação de contas, campanha eleitoral de 2018, candidata não eleita, concorrente ao cargo de deputada federal. Intempestividade, recebimento de recursos de origem não identificada, constituição irregular de fundo de caixa, comprometimento da regularidade das contas, desaprovação. A entrega intempestiva da prestação de contas finais enseja apenas a posição de ressalva, conforme precedente dessa Corte. A ocorrência de erro formal no momento da escrituração das contas, uma vez que a doação recebida pela direção nacional do partido foi registrada de forma incorreta no CNPJ de titularidade da Comissão Provisória do Partido no Guarujá, São Paulo, não comprometeu a regularidade das contas, motivando apenas o lançamento de ressalva. As despesas eleitorais, ressalvados os gastos de pequeno vulto, somente podem ser pagas por meio de cheques nominais, transferência bancária identificada ou débito em conta. Artigo 40 da Resolução TCE 23553 de 2017. O pagamento por meio de reserva em espécie, fundo de caixa, é restrito às despesas de pequeno valor, que não ultrapassem a importância de meio salário mínimo, nem sejam superiores a 2% do total de gastos contratados, sendo que, na observância dessa regra, constitui irregularidade grave, apta a ensejar desaprovação de contas. Contas desaprovadas com fundamento no artigo 77, inciso 3 da Resolução TCE 23553 de 2017. Então, senhor presidente, em consonância tanto com o parecer técnico e ministerial, eu julgo desaprovadas as contas de Francisca Maria Rocha da Silva com fundamento no artigo 77, inciso 3º da Resolução do TSE 23553 de 2017. É como voto, senhor presidente. Desaprovadas as contas. Como voto, o eminente desembargador eleitoral Renato Rodovalho Escúcia. De acordo com o eminente relator, cumprimentando pela sua objetividade e a sua profundeza no voto. Como voto, o eminente desembargador Robson Barbosa. Com relator, excelência. O eminente desembargador Souza Prudente. Acompanho o voto do eminente relator. A eminente desembargador eleitoral Nilsoni de Freitas Custódio. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. O eminente desembargador Renato Guanabara Leal. Também acompanho o eminente relator, senhor presidente. Proclamação do resultado do julgamento, contas desaprovadas, nos termos do voto do eminente relator. Decisão unânime. Vamos chamar agora o número 4 da pauta. Embargos de declaração opostos contra acórdão, que desaprovou as contas do embargantes relativas às eleições de 2018. Prestação número 060-310687. Embargante, Direção Regional do Partido dos Trabalhadores, PTDF. Advogado, Dr. Marcos Rogério de Souza, o ABDF número 24.570. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Renato Rodovalho Escúcia. Senhor presidente, eminentes pares, trata-se de embargos de declaração postos em face ao acórdão 9338, proferido por esta Corte Eleitoral, a qual, em decisão unânime, julgou desaprovadas as contas da agremiação embargante relativas às eleições de 2018. Esclareço aos eminentes colegas que tive a oportunidade de receber o advogado e o dirigente do partido, esclarecendo suas razões, e verifiquei, debrucei no caso com muito zelo, com muita honestidade, mas verifiquei que os embargos apresentados, né, trouxe ainda documentos fora do prazo, preclusão. E na prestação de contas, nós também julgamos, por ocasião do julgamento, nós julgamos que havia sido apresentados documentos de forma preclusa. Dessa forma, eu vou acompanhar também o entendimento do ilustre representante do Ministério Público e não conhecer os embargos, negar provimento, mantendo na íntegra o acórdão combatido, uma vez que não apresentou nenhum ponto obscuro, contradição ou omisso em relação às questões ali postas. Então, eu nego provimento aos presentes embargos. Como voto, o eminente desembargador Robson Barbosa. O eminente relator. Eminente desembargador Souza Prudente. Acompanho o voto do eminente relator.
Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Renato Guanabara Leal. Da mesma forma, acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Desembargador Renato Gustavo Coelho. Da mesma forma, acompanho o eminente relator, senhor presidente. Proclamação do resultado do julgamento. Negado o provimento aos embargos. Nós temos o voto do eminente relator, decisão unânime. Vamos chamar agora o número 5 da pauta. Prestação de contas de candidato, eleições 2018. Requerente Kennedy Antônio de Almeida. Advogado Cleuceni Soares Gomes, o ABDF, número 58.274. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Robson Barbosa. O voto já está compartilhado entre os pares. A questão aqui é uma prestação de contas nas eleições de 2018, onde não ocorreu a apresentação de documentos essenciais, e gastos efetuados com recursos do FEFC, sem a devida comprovação. Restituição ao Tesouro Nacional deve ocorrer, impedimento de certidão de quitação eleitoral não deve ter. Contas não prestadas. É como voto, presidente. O eminente relator está julgando que as contas não foram prestadas. Como voto o eminente desembargador Souza Prudente. Acompanho o voto do eminente relator. Eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio. Acompanho o eminente relator. Desembargador Renato Guanabara Leal. Também com o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Renato Gustavo Coelho. Da mesma forma, acompanho o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Renato Rodovalho Escúcio. De acordo com o eminente relator, senhor presidente. Contas julgadas não prestadas nos termos do voto do eminente relator. Decisão unânime. Vamos chamar agora o número 6 da pauta. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas do Diretório Zonal do partido relativas ao exercício de 2019. Recorrente, Diretório do Partido dos Trabalhadores da 21ª Zona Eleitoral, PTDF. O número do recurso é 06-00017-22. Advogado Dr. Jonatas Moretti Mariano, o ABDF número 29.446. Com a palavra, o eminente desembargador eleitoral Robson Barbosa, relator. Excelência, aqui é um recurso eleitoral sobre prestação de conta no exercício financeiro de 2019. Isso com relação ao diretório da 21ª Zonal do Partido dos Trabalhadores. A desaprovação na origem é o que se impõe, não abertura de conta bancária, desnecessidade, ausência de registro do CNPJ, desaprovação das contas aplicada na resolução TSE número 23546 de 2017, não provimento do recurso eleitoral e manutenção da sentença de primeiro grau. É como voto, excelência. Como voto, o eminente desembargador Souza Prudente. Acompanho o voto do eminente relator. Como vota a eminente desembargadora eleitoral Nilsoni de Freitas Custódio. Acompanho o eminente relator. Como voto o eminente desembargador Renato Guanabara Leal. Também acompanho o eminente relator, senhor presidente. Como voto o eminente desembargador Renato Gustavo Coelho. Com o eminente relator, senhor presidente. Como voto o eminente desembargador Renato Rodovalho Escúcio. De acordo com o eminente relator, senhor presidente. Proclamação do resultado do julgamento. Contas desaprovadas.
Decisão unânime. Nós temos o voto do gabinete relator. Tá certo aí? Hã? Vamos chamar agora o item 8 da pauta. Prestação de contas de candidato a eleições 2018, número 060-1893-46, requerente Antônio da Conceição Ferreira, advogado doutor Alex Duarte Santana Barros, OABDF número 31.583. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Souza Prudente. Cuide-se de prestação de contas de Antônio da Conceição Ferreira, candidato ao cargo de deputado distrital pelo Partido Republicano da Ordem Social, PROS, nas eleições de 2018. O meu voto se resume no seguinte: o julgamento pela não prestação de contas requerido pelo Ministério Público foi afastado em razão do candidato ter declarado as informações do SPCE e juntado os documentos essenciais, contendo elementos mínimos para a fiscalização. A sessão de exame de contas eleitorais e partidárias elaborou o pertinente parecer e o prestador encontrava-se regularmente representado por advogado. A falta de assinatura do prestador de contas no extrato respectivo representa apenas falhas passíveis de ressalva. A declaração de recebimento de vultosa doação estimável em dinheiro, custeada pela direção nacional do partido, no montante de R$ 159.435,72, não se fez acompanhar da documentação comprobatória mínima, delineando um quadro de imprecisão das informações prestadas. Em processo de circularização, foi detectada a omissão de notas fiscais, que, no caso dos autos, contribuíram para a ausência de confiabilidade dos dados apresentados. Portanto, com estas considerações, senhor presidente, eu declaro desaprovadas as contas de Antônio da Conceição Ferreira, e este é meu voto. Como voto a eminente desembargador eleitoral, Nilsoni de Freitas Custódio. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Eminente desembargador Renato Guanabara Leal. Também acompanho o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Renato Gustavo Coelho. Da mesma forma, como eminente relator, senhor presidente. Desembargador Renato Rodovalho Scussel. Acompanhando o voto do eminente relator, senhor presidente. Desembargador Robson Barbosa. Com o relator, excelência. Resultado do julgamento, contas desaprovadas. Nos termos do voto do eminente relator, decisão unânime. Vamos chamar agora o número 9 da pauta. Prestação de contas de candidato a eleições 2018. Número 060-1833-73. Requerente Reginaldo Pereira Gouveia. Advogado Tonilton Lins Teixeira de Carvalho, OABDF, número 13.829. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Souza Prudente. Senhor presidente e eminentes pares, cuida-se de prestação de contas de Reginaldo Pereira Gouveia, candidato ao cargo de deputado distrital pelo Partido Social Liberal, PSL, na campanha eleitoral de 2018. O requerente é regularmente intimado para se manifestar sobre as irregularidades detectadas pela unidade técnica que do SINERT
e a Seção de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, e assim o Ministério Público Eleitoral, manifestaram-se pela desaprovação das contas do candidato. A doação estimável em dinheiro não se fez acompanhar do documento comprobatório da propriedade do bem doado. A irregularidade envolveu o valor estimado de R$ 1.000, o que possibilita a aplicação de ressalvas, em tese, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mas em processo de circularização, foi detectada a omissão de 2 notas fiscais, que perfizeram o valor total de R$ 292,90, sendo, no caso, também passivo de ressalvas. Portanto, eu declaro aprovadas as contas de Reginaldo Pereira Gouveia, com ressalvas. Esse é meu voto. Desembargador eleitoral, Nilson de Freitas Custódio. Acompanho o eminente relator. Desembargador Renato Guanabara Leal. Também voto com o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Renato Gustavo Coelho. Acompanho integralmente o voto do eminente relator, senhor presidente. Desembargador Renato Rodovales Cossel. De acordo com o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Robson Barbosa. Com o relator, excelência. Proclamação do resultado do julgamento. Contas aprovadas com ressalvas. Nós temos o voto do eminente relator. Decisão unânime. Vamos chamar agora o número 10 da pauta. Petição número 060027-3-57. Requer autorização para veicular publicidade institucional relativamente ao cumprimento de medidas fitossanitárias destinadas a combater a ferrugem asiática e o mosaico dourado do feijoeiro, a ser promovida pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, SEAGRE-DF. Requerente, Governo do Distrito Federal. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Souza Prudente. Senhor presidente e eminentes pares, o Distrito Federal requerente, na espécie, alega que a ferrugem asiática pode causar perdas superiores a 70% da produção da soja, e o mosaico dourado do feijoeiro pode causar perdas de até 100% da produção de feijão. Aduz ainda que a campanha publicitária a ser veiculada tem a função apenas de alertar aos mais de 20 mil produtores rurais do Distrito Federal que é necessário dar uma pausa em suas plantações de soja e feijão, ou seja, respeitar o vazio sanitário. Com vistas do Ministério Público Eleitoral exarou parecer favorável ao deferimento do pleito, por considerado devidamente justificado e de inegável utilidade pública. Em se tratando, digo eu, de defesa do meio ambiente, como direito humano e fundamental das presentes e futuras gerações, e aqui apenas abro um parêntese para uma ligeira reflexão no que se refere ao amplo conceito de meio ambiente, que não se resume apenas ao verde da cobertura florística do planeta Terra, nem também apenas a fauna, mas, sobretudo, como propõe a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, na norma matriz do artigo 225,
o meio ambiente sustentável e equilibrado, ele é essencial à saúde de todos os seres vivos do planeta. Portanto, aqui nós lembramos a melhor doutrina, que já não segue mais a teoria antropocêntrica do meio ambiente, mas sim a teoria biocêntrica do meio ambiente. E a referida campanha preserva a atividade agrícola referente às culturas de soja e de feijão, de forma que possam ser desenvolvidas da maneira menos lesiva e mais sustentável. E a veiculação de publicidade institucional destinada ao esclarecimento de comunidades produtoras de soja e de feijão sobre o vazio sanitário reveste-se da gravidade e da urgência necessárias a atrair a excepcionalidade de divulgação de publicidade em período vedado, nos termos do artigo 73, inciso 6º, a linha B, da Lei 9.504, de 97. Portanto, a campanha a ser veiculada não deve conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nos termos do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Meu voto é pelo deferimento do pedido formulado pelo Distrito Federal, no caso em exame. Esse é meu voto, presidente. Vota a eminente desembargadora eleitoral Nilsoni de Freitas Custódio. Com o eminente relator. Eminente desembargador Renato Guanabara Leal. Acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. O eminente desembargador Renato Gustavo Coelho. Senhor presidente, cumprimentando o eminente relator pela brilhante voto, eu também estou acompanhando. O eminente desembargador Renato Rodovalho Escúcia. De acordo com o eminente relator, senhor presidente. O eminente desembargador Robson Barbosa. Com o relator, excelência. Deferido o pedido nos termos do voto do eminente relator. Decisão unânime. Vamos chamar o número 11 da pauta. Petição número 0600-274-42. Requer autorização para veicular publicidade institucional relativamente à divulgação do calendário de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e da taxa de limpeza pública, TLP, no exercício de 2022, a ser promovida pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Requerente, Governo do Distrito Federal. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Souza Prudente. Senhor presidente e eminentes pares, no caso em exame, o Distrito Federal sustenta, em síntese, que a campanha tem a finalidade de mobilizar todos os cidadãos acerca da importância de promover o pagamento do IPTU e da TLP. E também aduz no pleito que, uma vez que a campanha educacional proposta deve ter continuidade entre maio e outubro de 2022, para evitar queda de arrecadação de tributos. Os autos encaminhados ao douto Ministério Público Eleitoral recebeu parecer pelo deferimento do pleito do Distrito Federal na espécie. Meu voto, em resumo, é o seguinte: não há dúvidas de que a atividade estatal de arrecadação de impostos
e tributos em gerais antecede mesmo a era cristã. Com as mais respeitosas vênias ao do Ministério Público Eleitoral, entendo que o governo do Distrito Federal pode realizar a devida campanha de conscientização com sucesso, sem avançar ao período vedado das eleições. Assim que pese o parecer ministerial, constante dos autos, não vejo elementos que justifiquem a campanha em período vedado por lei, por vislumbrar que a publicidade institucional, na abrangência delineada pelo requerente, cuida de obrigação comum do cidadão, inapta, assim, a atrair a grave e urgente característica autorizadora da campanha informativa em período eleitoral. A alegação de possível queda na arrecadação não é justificativa sólida e suficiente, posto que é possível que a campanha se desenvolva com sucesso antes do período vedado pela Lei 9.504 de 97. E, à luz dos dispositivos e precedentes citados no meu voto, não vislumbro o recolhimento de imposto e de taxas de limpeza, de anualidade programada e reiteradamente presente como obrigação fiscal tributária na consciência dos cidadãos do Distrito Federal, revista-se de gravidade e urgência para atrair a excepcionalidade e divulgação de publicidade institucional, nos termos do artigo 73, inciso 6º, a linha B, da Lei 9.504 de 97. Com essas considerações, senhor presidente, eu indefiro o pedido de divulgação dessa campanha institucional relativa à arrecadação de tributos nos 3 meses que antecedem as eleições, por não aferir os requisitos de gravidade e de urgência necessários ao deferimento do pleito do Distrito Federal. Este é meu voto, presidente. O eminente relator está indeferindo o pedido de autorização de publicidade. Como vota a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio? Com o eminente relator, senhor presidente. Como vota o eminente desembargador eleitoral Renato Guanabara Leal? Foi um voto do eminente relator, senhor presidente. Como vota o eminente desembargador Renato Gustavo Coelho? Senhor presidente, eu vou pedir a mais respeitosa vênia ao eminente relator, só que nesse caso eu vou divergir. Eu tenho para mim que essa veiculação dessa propaganda, primeiro, ela não compromete a rigidez e a lisura do pleito eleitoral. E também acredito que, vendo pelo foco, seja do Estado administrador, que acaba tendo um prejuízo irreparável em virtude dessa não continuidade dessa propaganda que alerta pelo pagamento dos impostos, eu também vejo um prejuízo para o contribuinte, que acaba perdendo a possibilidade de fazer um pagamento com desconto, ou pagar pontualmente, ou mesmo parcelamento do débito. Então, senhor presidente, eu estou deferindo o pedido, mas pedindo mais respeitosa vênia ao eminente relator. Nós estamos consultando aqui o voto de Vossa Excelência, porque o som está prejudicado aqui. Perdão, eu estou deferindo o Vossa pedido. Excelência está deferindo o pedido. Estou deferindo o pedido. Então, o eminente desembargador Renato Gustavo Coelho está divergindo do eminente relator, está deferindo o pedido. Perfeito, senhor presidente. Como vota o eminente desembargador eleitoral Renato Rodovalho Fússel? Senhor presidente, pedindo as mais respeitosas vênias ao voto divergente do desembargador Renato Gustavo, que sempre tem nos brindado com a lucidez dos seus votos, mas no presente caso eu vou acompanhar integralmente o voto do eminente relator, uma vez que não vislumbro situação grave e urgente de necessidade pública,
O IPTU, ele é um imposto cobrado anualmente, mesmo porque qualquer tipo de propaganda ela pode ser feita com antecedência e no período que não abrange a sua proibição. Em razão disso, não vejo a urgência e necessidade. Então, eu acompanho o voto do eminente relator pelo indeferimento. Como vota o eminente desembargador eleitoral Robson Barbosa? Está sem áudio. Sem som. Eu voto com o eminente relator. Proclamação do resultado do julgamento. Pedido indeferido nos termos do voto do eminente relator. Decisão por maioria. Não havendo mais processos aptos para julgamento, declaro encerrada a presente sessão. Senhor presidente, Pois não. eu gostaria de manifestar rapidamente, não é? Pelas orações que precisamos realizar em prol do restabelecimento rápido do eminente vice-presidente e corregedor, Sebastião Coelho, tendo em vista que a certeza de nossa fé cristã é que pessoas como todos os membros dessa corte temos o dever, nesta fase histórica do Brasil, de ter o amparo do alto, não é? As forças do alto, para que possamos desincumbir com sucesso a nossa nobre missão democrática e republicana. E me parece, Vossa Excelência é um homem de fé, e aí creio também os demais colegas, que Deus é muito republicano e democrático, e talvez seja brasileiro. Muito obrigado. A palavra está livre. Se alguém quiser se manifestar. Então, associamos-nos às palavras do eminente desembargador Souza Prudente, rogando a Deus que restabeleça a saúde do querido amigo vice-presidente e corregedor desta corte, o eminente desembargador Sebastião Coelho da Silva. Senhor presidente, também Então, gostaria... Perdão. Que Deus continue cuidando do eminente desembargador. Passa a palavra à eminente desembargadora Nilson de Freitas Custódio. Senhor presidente, gostaria de reiterar a palavra do desembargador Souza Prudente, tão logo soube do afastamento do desembargador Sebastião Coelho, ele me passou a mensagem, eu disse logo, fique bem logo, amigo. Esse é o pedido que dirijo a Deus nesse momento. Muito obrigada, senhor presidente. Mais alguma manifestação? Nós vamos tentar falar com o desembargador Sebastião, telefonar para ele ou para a assessoria dele, transmitindo as palavras desse colegiado. Essa oração que nós estamos fazendo aqui, pedindo a Deus para que restabeleça logo a sua saúde e ele volte ao nosso convívio. Agradecemos também a eminente desembargadora Nilson de Freitas Custódio, que é a vice-suplente de desembargadora eleitoral do eminente desembargador Sebastião. Nós agradecemos muito a eminente desembargadora Soni pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco neste momento em que o eminente desembargador Sebastião se ausenta para cuidar da sua saúde. Então, não havendo mais processos aptos para julgamento, declaro encerrada a presente sessão e informo que a próxima sessão será realizada amanhã, terça-feira,
dia 31 de maio, às 17 horas. Boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite a todos. Até mais.